Livro de Esther, no capítulo de número 4, a partir do versículo 10, tem uma mensagem para nós aqui, para iniciarmos este culto de cura e libertação. Então disse Esther a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu nestes 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao reino. Meus irmãos, uma leitura poderosa da palavra de Deus, porque aqui nos fala um período em que o povo estava prestes a ser extinto por uma ação covarde de Amã, por uma ação mentirosa, por aquilo que ele não havia feito. Ele iria receber a honraria e, em virtude disso, ele havia planejado também matar os judeus em todas as províncias. Porém, Esther ficou titubeando, não sabia se entrava à presença do rei. Por quê? Porque se alguém entrasse sem ser chamado, sem um consentimento, sem que o rei estendesse o cetro, a pena, como Esther disse, seria pena de morte. Mas Mardoqueu clareia a mente de Esther, dizendo: não pense você que se você ficar omissa, se você não falar nada, se você não se posicionar, que você também não vai perecer junto conosco, porque apesar de estarmos aqui, você está aí aguardando para ver o que acontecerá, você é uma judia, certamente você também estará no mesmo pacote. O que eu aprendo com isso, meus irmãos? Tem coisas que nós temos que agir, nós temos que ter atitude. Esther naquele momento ficou na dúvida, não sabia se dava um passo para frente ou se ficava parada. Meu irmão, Deus nos chama a caminhar, a dar passos na direção dele e confiar de que ele está no controle. O que Mardoqueu estava dizendo para Esther é o seguinte: não se cale, porque se você se calar, quem sabe, olha o que Mardoqueu sabiamente está dizendo, quem sabe é neste tempo que Deus permitiu que você estivesse aí, para que ele pudesse te usar, para que o mal não viesse sobre o seu povo. Então, meu irmão, Deus tem um propósito em cada coisa. Às vezes Deus permite determinadas coisas acontecerem, às vezes você está diante do problema, mas isso não quer dizer, meu irmão, que o problema vai te matar, porque Esther estava diante de um problema, ela ainda estava em dúvida, mas Mardoqueu ali é aquela voz, meu irmão, que vem ao nosso coração, nos dando a certeza de que nós não podemos nos calar, que nós temos que buscar, que nós temos que confiar que Deus está no controle. Mardoqueu é aquela voz que vem para Esther para trazer a realidade ao seu coração. Não se cale, não fique quieta, porque Deus permitiu que você chegasse aí aonde você está, porque Ele quer te usar. Deus nos permite determinadas coisas na vida, porque Ele quer se valer daquilo que Ele permitiu, que eu alcançasse, que eu conquistasse, para que Ele pudesse usar como instrumento de bênçãos. Esther estava ali com uma finalidade. Esther estava ali por um propósito de Deus. E Mardoqueu foi um homem que elucidou, que trouxe clareza aos propósitos de Deus na vida de Esther. Quem sabe hoje, meu irmão, Deus, através da sua palavra, vai trazer clareza, vai trazer algumas certezas que você precisa tomar, ou que você precisa ter para tomar determinadas atitudes, porque às vezes ficamos receosos, porque às vezes ficamos sem confiança, às vezes achamos que os problemas são muito grandes e que nós não vamos conseguir. Mas, meu irmão, aqui está a palavra de Deus dizendo para que aquela mulher não se calasse essa noite, a noite de eu e você não nos calarmos.
é noite de clamarmos, é noite de orarmos, é noite de cura e libertação, é noite de orarmos para que as obras do diabo caiam por terra, é noite de orarmos pela nossa casa, é noite de orarmos pela nossa família, é noite de orarmos para que Deus venha agir diante daquilo que temos vivido. Então eu te convido nesse momento, você que está me vendo agora, que você esteja comigo nesse período de oração. Curve a sua cabeça aí na sua casa, onde você estiver, você que está nos acompanhando por esta live. Feche os teus olhos e eleva os teus pensamentos a Deus, porque o mesmo Deus de Mardoqueu, o mesmo Deus de Esther, é o meu Deus e o teu Deus. É o Deus imutável, é o mesmo de ontem, de hoje e sempre o será. É o Deus que age na improbabilidade, é o Deus que age quando parece que não há soluções, é o Deus que chega nem atrasado e nem adiantado, chega na hora certa. Você serve a um Deus que sabe de todas as coisas, que conhece os teus problemas e que não vai te deixar desamparado, que vai te socorrer, que não vai permitir que o mal venha sobre a tua vida, porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então você vai usar a arma que você tem, que é a oração. É a oração que move o coração de Deus. A Bíblia diz que todos os dias Mardoqueu estava à porta do rei. Se você está à porta de Deus batendo, se você está orando, se você está clamando, a tua palavra de Deus diz bater, que a porta iria se abrir, meu irmão. Então bate na porta, faça como aquela viúva persistente, aquela viúva que incomodou aqueles juízes, aquela viúva que pediu justiça, e aquele homem que não temia nem a Deus e nem a ninguém, fez justiça porque se sentiu importunado por uma viúva que todos os dias pleiteava aquilo que ela achava que era correto, a sua causa. E meu irmão, quanto mais você que serve a um juiz, a um Deus justo, a um Deus que sabe de todas as coisas, sabe o que você precisa, sabe a sua necessidade, sabe aquilo que você precisa buscar nele. Então, meu irmão, eu te convido nesse momento a você curvar a sua cabeça, a nós orarmos. Pai Celestial, graças te damos, bendizemos o teu nome, porque podemos sentir a tua presença neste lugar. Tu és o Deus de perto, o Deus de longe, o Deus que está aqui, o Deus que está na casa dos teus filhos. É o Deus que restaura, é o Deus que levanta o abatido, é o Deus que levanta aquele que se encontra em dificuldade, em aperto. A tua palavra diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor as livra de todas. E o Senhor está aqui nesta noite para trazer, ó Pai, refrigério, ó Deus, para restaurar, para pôr de pé o abatido. Ó Deus, a tua palavra diz: diga ao fraco, eu sou forte. Ó Pai, na nossa fraqueza, quando achamos que não podemos, quando achamos que nada pode mais acontecer, tua palavra diz: na fraqueza o meu poder se aperfeiçoa. Ó Pai, nas nossas limitações, a tua voz brada de uma maneira forte dentro do nosso coração, porque aí entendemos que não somos nós, aí entendemos que não há força em nós, e aí, Senhor, ó Pai, a fortaleza, ó Pai, do Espírito que está em nós, porque a tua palavra diz que as milícias das nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer as obras do diabo. Por isso, Senhor, toma este culto nas tuas mãos. Toma aquele que está chegando agora nesta live, toma aquele que está passando por problemas financeiros, toma aquele que está passando por problema dentro do lar, na família, toma aquele que está em aperto, em dificuldade, toma aquele que entrou aqui, Senhor, dizendo que entrou nessa live porque precisa ouvir uma palavra, porque precisa sair daqui restituído. Senhor, que nesta noite os teus filhos possam encontrar em Ti solução, saída para os seus problemas. Estamos diante de um Deus vivo, um Deus que está aqui, mas um Deus que está sondando aí, aonde você estiver, o seu coração, sondando tudo que está passando no teu interior, e Ele é o único que pode mudar esse quadro, Ele é o único que pode te restituir, que pode te renovar, que pode trazer a verdadeira alegria ao teu coração, que pode trazer paz ao teu espírito, que pode trazer forças e vigor para que você continue a caminhada, que pode fazer com que você vislumbre lá na frente de que essa leve momentânea
momentânea tribulação ela vai passar, que essas dificuldades que você está vivendo também vão passar. Deus está no controle de todas as coisas, confia. O salmista disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confia no Senhor nesta noite, meu irmão, porque Deus está no controle da sua vida, Deus está à frente de todas as coisas. Tão somente confia no teu Deus, aquele que tem pelejado por ti. Você que está me ouvindo agora ao fundo dessa canção, eu quero dizer para você: confie em Deus, confia porque Ele está no controle da sua vida, descansa a sua alma nele. Confia que Deus está trabalhando, confia que Deus é aquele que zela por ti, é aquele que tem guardado a tua vida, é aquele que tem te abençoado. O salmista no Salmo 103 vai dizer: Ele é o Senhor que te sara, Ele é o Senhor que tem enchido a tua boca de bens, Ele conhece a tua estrutura e sabes que é pó, Ele conhece a tua vida, Ele conhece o que você tem vivido, o que você tem passado, Ele sabe lá no íntimo aquilo que você precisa, mas Ele está aqui nessa noite. O Deus que está aqui é o mesmo que está aí, porque Ele se move através do seu Espírito, e o seu Espírito habita em você. Oh, meu irmão, começa a falar com Ele agora, começa a abrir o teu coração, começa a lançar a tua alma agora. Faça como Ana, que estava à porta do templo e derramou a sua alma. O que ela tinha a fazer naquele momento era se derramar, e a Bíblia diz que ela começa a balbuciar, ela começa a chorar, ela começa a falar com Deus, porque só Deus poderia resolver os seus problemas, só Deus poderia fazer um milagre. E meu irmão, só Deus pode resolver esta causa, só Deus pode abrir essa porta, só Deus pode entrar na tua casa e na tua família, é só Deus que pode salvar, é só Deus que pode preservar, meu irmão, ainda coisas que estão, porque só Ele tem esse poder de não deixar as coisas se perderem. Só o Senhor pode fazer tudo tornar-se novo, e Ele tem esse poder, meu irmão. Confia nele, confia na sua palavra, confia porque Deus está no controle. Meu irmão, apesar de você estar passando por essa dificuldade, por essa luta, apesar de você estar passando por problemas na sua casa, entenda, meu irmão, Deus está no controle. Deus vai te abençoar, Deus vai chegar na hora certa, Deus vai agir a teu favor. Você serve um Deus vivo, um Deus que tudo pode. Por isso, meu irmão, aonde você estiver na sua casa, confie de que Deus tem ouvido o teu clamor, de que a tua oração tem subido ao trono, e de que você, meu irmão, não tem caminhado em vão na presença dEle. Amém? Que você possa ficar com essa meditação ao seu coração, porque Deus, Ele tem grandes coisas a fazer ainda este ano. O ano não terminou, apesar de ter sido e tem sido um ano difícil, apesar de tantas dificuldades que nós temos vivido, mas o nosso Deus ainda está no controle e Ele pode fazer todas as coisas. Amém? Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 1. Vamos lá. Gênesis 26 nos diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo. Te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas as terras e confirmarei o juramento que tenho feito a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente
como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas as terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Meus irmãos, vocês conhecem essa passagem, que foi um período muito parecido que aconteceu nos dias de Abraão, por volta do capítulo 12 e capítulo 13 de Gênesis, que ocorreram uma grande fome sobre a terra. Perceba que a voz diretiva de Deus para Isaque foi para que ele não descesse ao Egito, porque comumente, naquele tempo, o que se faria naturalmente era descer para uma terra que tinha naturalmente uma probabilidade de sustento maior, por ser uma terra que naquele tempo, na época de Abraão, na época de Isaque, o Egito estava se formando já como uma nação forte e uma nação que estava prosperando. Mas veja bem, existem passos que nós damos na nossa vida que eles vão ser determinantes, porque Deus falou para Isaque assim: não desças ao Egito, vai para Gerar. Gerar ficava na Filistia. A palavra Filistia quer dizer Palestina. Isso quer dizer que Deus estava dizendo para Isaque: não vá para o Egito, mas vai para a Filistia, vai para a Palestina antiga, a terra que ainda não estava formada, a terra que Deus prometera a Abraão, pela qual eles vão circular no entorno dela, vão andar por ela, mas ainda não é tempo dos descendentes de Abraão tomarem posse. No entanto, a Bíblia vai dizer que a posteridade de Abraão iria ser abençoada na terra. Tanto foi que Isaque e Jacó foram abençoados, as descendências de Jacó foram abençoadas. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós tomamos decisões baseadas naquilo que nós olhamos e parece ser bom. Lembra sobre a história de Abraão e Ló? Abraão disse assim para Ló: para onde você for, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Por quê? Porque naquele tempo eles estavam crescendo e a coisa já não estava batendo mais, já era tempo de se afastarem. Então os pastores de Ló, eles tiveram contenda com os pastores de Abraão. E o que aconteceu? Chegou o tempo em que Ló fez uma escolha. Mas Ló fez qual escolha que Ló fez? Ele olhou para as campinas, ele olhou para aqueles pastos verdejantes, ele olhou para Sodoma e Gomorra como uma bela cidade. E o problema do ser humano é fazer escolhas por aquilo que ele está vendo. O problema do ser humano é ouvir a intuição do seu coração. O problema do ser humano é achar que aquele caminho vai ser bom. O problema nosso é que nós confiamos naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós podemos fazer. Mas Deus disse, e a palavra que Deus disse a Isaque é: não desças ao Egito, porque ele ainda vai referendar e dizer: olha, eu vou abençoar a tua descendência. Se você ouvir como Abraão ouviu, se você obedecer, se você guardar, se você fizesse. Então Deus estava dizendo para Isaque o seguinte: Isaque, não desça para o Egito. Eu quero dizer uma coisa para você, fazendo aqui uma introdução. No Egito não tem nada para você. O Egito aqui é um símbolo do mundo, um símbolo das coisas que não estão no centro da vontade de Deus, aonde é o caminho que não vai ser bom para você. Gerar é o lugar onde Deus vai fazer você prosperar. Gerar é o lugar onde Deus vai te sustentar. Gerar é onde Deus vai te livrar da crise. Em Gerar, Deus vai te guardar dessa tribulação. Você entendeu que Gerar, dentro dos propósitos de Deus, é onde Deus quer que você esteja? Não quer dizer que Gerar vai ser o ponto definitivo da sua vida, mas é o ponto momentâneo em que Deus escolheu para te abençoar. Então eu começo essa mensagem aqui dizendo que aquele homem sai a peregrinar.
E sabe o que acontece na vida de Isaac? Quando ele chega na terra de Gerar, meu irmão, quando o homem toma a decisão correta, quando o homem está de acordo com a vontade de Deus, sabe o que acontece? Isaac começa a prosperar, Isaac começa a enriquecer naquela terra, a ponto de Abimeleque e os seus homens daquela terra disserem a seguinte coisa: Isaac, não dá mais para habitar conosco, porque você está se tornando maior do que nós, você está prosperando. E aqui nós vamos começar a falar sobre o que Isaac estava fazendo para prosperar, porque você vai ver que ele prospera com gado, ele prospera em tudo que ele vai fazer, na semeadura, com os gados, tudo que ele fazia dava certo. E inclusive ele começa também a cavar poços. Os poços eram lugares estratégicos, uma região boa, uma região que dependia do plantio. A água, ela era fundamental. E quando Abraão, antes, e o Abimeleque lá dos tempos de Abraão, não é o mesmo Abimeleque que nós estamos falando de Isaac. Poderia ser uma nomenclatura como se fosse uma dinastia entre os filisteus. Poderia ter sido um bisavô, mas não era o mesmo. Então eu estou querendo dizer para você isso, para que você entenda que Isaac chega em virtude de Deus dizer para ele: vá para Gerar. Se você ouvir o que Deus está dizendo, além de Deus te guardar da aprovação, além de você não passar por aquela situação de fome que havia sobre a terra, ele vai começar a fazer prosperar a tua vida, porque debaixo da palavra, debaixo da direção, você vai prosperar. Então, meu irmão, eu tenho aqui algumas coisas para falar com você sobre isso. Primeiro, a obediência de Isaac. Meu irmão, a Bíblia diz que é melhor fazer o quê? Obedecer do que sacrificar. Porque muitas pessoas não prosperam, porque muitas pessoas às vezes não veem as coisas fluindo. Simples. Porque Deus fala X e a pessoa faz Y. Porque a pessoa fica o tempo todo fazendo aquilo que não é para fazer. Por quê? Primeiro, lhe falta conhecimento. A Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Como é que eu vou fazer uma coisa que a Bíblia diz para eu fazer se eu não tenho conhecimento daquilo? Eu tenho conhecimento do raso, eu tenho conhecimento do supérfluo, eu tenho conhecimento do popular, mas eu não tenho conhecimento da intimidade. Intimidade com Deus não se conhece ouvindo o que as pessoas dizem. Intimidade com Deus, ela é forjada a partir do momento que você tem contato com a palavra, porque Cristo é o verbo, é a palavra encarnada. Quando você começa a se envolver com essa palavra, você está se envolvendo com Cristo. A palavra de Deus é a essência de quem Deus é. A Bíblia vai dizer que Deus se fez conhecido através da sua palavra. Nenhum outro antes havia o conhecido, mas ele se fez conhecido porque o verbo se fez carne, habitou entre nós, disse João, e vimos a sua glória e formosura. Através disso que você conheceu a Deus, porque outrora, até então, ninguém o tinha visto como ele veio na forma corpórea e como o verbo se fez carne nos tempos lá apostólicos, na primeira era da igreja. Então, eu te convido nessa noite a você compreender comigo o seguinte: a obediência de Isaac. A bênção não veio, preste bem atenção, isso aqui é importante. A bênção não veio pelo fato da hereditariedade. Não, a bênção está vindo porque ele é filho de Abraão. Não. Escuta o que eu vou dizer. Quando Deus libera a bênção sobre a posteridade de Abraão, não necessariamente isso tenha que ser uma coisa predestinada a acontecer com Isaac se ele não viver isso. Eu vou te explicar. Você lembra de Davi, lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 9? Ele vai falar assim: filho, conhece ao Deus do teu pai, sede homem, porque se obedeceres, ele confirmará o teu reino para sempre. Porém, se desobedeceres, rejeitar-te ao Senhor. E foi assim que aconteceu com Salomão. Sabe por quê? Porque não quer dizer que Davi tenha sido um grande rei,
e que tenha sido uma grande figura entre o povo, que se Salomão, só porque foi filho de Davi, faria a mesma coisa. Ele foi um rei sábio, ganhou sabedoria, ganhou notoriedade, ganhou muitas riquezas, foi um homem muito conhecido, mas o melhor da vida não é começar bem, o melhor é terminar bem, e para entrar no céu tem que terminar bem a caminhada. Não quer dizer que você começou bem, mas você tem que manter-se bem e que você tem que terminar bem a caminhada. O problema aqui que nós identificamos é que não é hereditariedade, é fidelidade. É fidelidade que o homem precisa ter com Deus. Então a primeira coisa que eu aprendo na vida de Isaac é a obediência. Fruto de um homem que recebe a bênção de Deus, não porque ele é filho de Abraão, mas porque ele faz jus. Entenda uma coisa, não é porque eu tenho as minhas filhas, se elas não fizerem jus, se elas não obedecerem o Deus dos pais delas, se elas não forem fiéis a Deus, não é por amor a mim, Deus vai preservar algumas coisas. Por amor à sua palavra, Deus vai preservar, porque por amor a Davi, ele preservou 2 tribos, por amor a Davi. No entanto, não quer dizer que Deus não permitiu com que Judá e com o reino do norte sofresse. Então, meu irmão, temos que aprender que a obediência é o caminho. A prosperidade, preste atenção, capítulo 26, versículo 4 e 5 vai dizer assim: multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e a tua semente serão benditas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deixa eu dizer uma coisa para você, aprenda isso. A bênção de Deus, primeiro, ela é espiritual. Entenda isso. A bênção de Deus é espiritual. Sabe por quê? Quando Deus chamou Abraão, ele não via nada. Quando Deus lançou a palavra sobre a vida de Isaac, ele também não via nada. Porque tudo que nós temos, e a maior bênção que nós temos, ela está no campo espiritual. Você recebeu algo que é muito maior do que as coisas que ainda hão de se materializar. Você recebeu promessas de Deus que sobre a sua vida, elas vão fazer que você seja bendito e bem-aventurado lá na frente. Ainda que elas não tenham acontecido, guarde sempre isso. A bênção de Deus é espiritual. Ela acontece primeiro nas regiões espirituais. As bênçãos de Deus, elas nos cercam. Sabe o que diz a Bíblia lá em Efésios 1:3? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Qual o verbo que ele usou? Abençoar. E conjugou aonde? Lá no passado. Nos abençoou. Isso quer dizer, meu irmão, que espiritualmente nós somos abençoados. Espiritualmente, a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Mas tem um detalhe: é a obediência que vai materializar as coisas físicas e terrenas que eu e você precisamos. As bênçãos já estavam sobre a vida de Isaac. Faltava agora a materialização daquilo que Deus havia dito a Abraão e agora precisava confirmar-se em Isaac. Aí você vai ver o versículo 12. Olha a confirmação. E semeou Isaac naquela mesma terra. Que terra é essa? A terra que Deus mandou ele descer. A terra que ele falou assim: vai para Gerar, não vai para o Egito. Se você ouvir o que Deus está falando, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, aguardares os seus mandamentos e a cumpri-lo, há de ser, meu irmão, o que diz lá em Deuteronômio 28? Que a bênção do Senhor vai fazer o quê? Vai te seguir. Ela seguiu a vida de Isaac por uma palavra que não dependia do tempo, porque a palavra que Deus liberou sobre Abraão não tem tempo, não tem espaço, ela está sobre a vida de todos aqueles que creem, de todos aqueles que vivem pela fé, de todos aqueles que recebem a vida de Deus, recebem a vida espiritual, para que depois as bênçãos terrenas, materiais, se confirmem na vida daqueles que já receberam as bênçãos de Deus espirituais.
Então, meu irmão, versículo 12: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Então, tudo que aquele homem fazia, Deus abençoava. Por quê? Porque era fruto da fidelidade que ele tinha com Deus. Então aquele homem começa a semear e a experimentar a bênção terrena. Por quê? Porque ele foi abençoado espiritualmente. A bênção de Deus começa primeiro na vida espiritual. Primeiro ela vem como promessas. Cerca a tua vida, para que daqui um pouco ela comece a se materializar. E assim começou a acontecer na vida de Isaque. Isaque tinha a bênção de Abraão sobre a sua vida, mas precisava materializar-se na sua própria vida. E isso só acontece quando ele ouve o que está no versículo 5. Ele vai dizer assim: por quê? Porquanto Abraão obedeceu a minha voz. 1. Guardou os meus mandamentos. 2. Os meus preceitos. 3. Os meus estatutos. 4. E as minhas leis. 5. Isso quer dizer, meu irmão, que a bênção do Senhor está sobre a tua vida. O materializar das coisas depende da tua fidelidade. Mas eu queria que Deus fizesse isso. Seja fiel. Seja fiel a Deus. Guarde o teu coração, não se corrompa, não faça as coisas erradas, não se misture, não faça o que as pessoas fazem, não ande na cabeça dos outros, não faça o que a maioria faz. Sabe por quê, meu irmão? A bênção de Deus está quando você opta, quando você decide em fazer as coisas certas. Por isso Isaque agora está experimentando aquilo que é próprio. Ele não está na onda e na carona de Abraão. Ele está fazendo por onde, como Abraão recebeu, agora é a vez dele. Então, meu irmão, aprenda isso. Primeiro, obediência. Segundo, versículo 14 e versículo 16. Me acompanha aí. Versículo 14 e versículo 16. Diz assim: e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Ele começa a ser tão abençoado, a coisa começa a dar tão certo, que ele chega numa terra, fugindo da fome, e agora está sobejando na sua vida, está dando tudo certo. E aí o versículo 16 completa: e disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Olha o que o rei da Filistia vai dizer para Isaque: Isaque, desde que você chegou aqui, o Deus que você serve, o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, tem te abençoado aqui de sobremaneira. Aonde tu coloca a tua mão dá certo. Aonde tem coisa entulhada, a coisa desentulha. Aonde a coisa está amarrada, desamarra. Aonde tu coloca a tua mão, a coisa prospera. A segunda coisa que eu aprendo é que a bênção de Deus incomodava os filisteus. Sabe por quê? Eu tenho duas lições aqui para te ensinar na vida de Isaque. A primeira, versículo 17. Sabe o que o texto vai dizer? Aprenda essa lição comigo. E então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. Primeira característica do caráter daquele homem: ele era um homem pacífico. Escuta o que eu vou dizer para você. Quando Abimeleque fala isso para ele, ele poderia ter outro comportamento. Ele poderia de repente disputar aquilo, se achar no direito, mas não. Meu irmão, um dos segredos do homem e da mulher de Deus é ser pacífico, porque ele poderia intentar, ele poderia reivindicar, mas o texto vai dizer que ele vai para Gerar. Olha só, aquele homem estava prosperando, todo mundo o invejou. Os poços que existiam ali, que estavam ali entulhados, versículo 15, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Estava lá.
estava tudo entulhado. Isaac, quando vê aquela situação, Isaac não entra em contenda. Isaac não briga. Sabe por quê, meu irmão? Uma das características que incomodava aos filisteus, além da fidelidade, era o caráter e a postura que aquele homem tinha. O que ele faz? Ele vai. Lembra de Labão? Houve um tempo que Jacó foi tratado por Deus. Tanto foi que ele vai ficar 20 anos na terra de Labão. 7 por uma mulher. Mais 7 porque foram enganados pela mulher que ele queria. Mais 6 pelo gado. E Deus tendo tratado Jacó, a gente aprende uma coisa. Quando terminou o tempo de tratamento e veio o tempo da prosperidade, eles disseram assim, olha, a malhada que nascer vai ser tua, tu pode levar. Meu irmão, só nascia malhada. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? É que quando Deus está no controle da tua vida e quando você está debaixo da bênção de Deus, não adianta. As pessoas vão tentar, vão te invejar, vão se levantar, vão querer falar, mas você, meu irmão, vai agir de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para você. O mesmo Deus que te colocou ali, que te abençoou, Isaac fez o quê? Foi para o vale de Gerar. Ele vai para uma outra região dentro de Gerar. Vai para o vale, vai para as partes mais baixas cavar poços. Meu irmão, isso me ensina que há momentos que nós temos que aprender que não vai ser a nossa palavra, não vai ser a nossa contenda, não vai ser o nosso braço e não vai ser a nossa força que vai determinar o que Deus vai fazer na nossa vida. Temos que aprender a confiar. O que ele faz? Vai para aquela terra. A outra coisa que eu aprendo do caráter de Isaac é que aquele homem, meu irmão, era resiliente. Ele não desiste. Olha, ele cava um, ele cava outro, e meu irmão, toda hora estão arrumando um problema com ele. Além dele ser pacífico, ele é resiliente, ele acredita. Alguém vai lá, entulha aquilo que ele fez. Já pensou você ter tanto trabalho? Você vai lá, acha aquilo ali, trabalha aquilo ali, a coisa dá certo, e aí vem alguém, tenta entulhar, tenta arrumar problema, tenta se levantar. E meu irmão, aonde que você vai ver Isaac debatendo? Porque todas as vezes que tentaram entulhar os poços, você não vai ver vindo de Isaac o problema vinha deles para Isaac. Porque Isaac até ali tinha prosperado, e Deus tinha prosperado. Então, a segunda coisa, guarde no seu coração, é que a bênção de Deus incomodava os filisteus. Por quê? Porque nós aprendemos lições do caráter de Isaac. Era um homem resiliente e um homem pacífico. Resiliente porque acreditava, porque confiava, porque não desistia, porque não abria mão daquilo que Deus havia dado para ele. E pacífico porque ele não usava força. Pacífico porque ele confiava que Deus estava com ele. Terceira coisa, versículo 15 e versículo 16. Todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Preste atenção. E disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Em outras palavras, terceira coisa que eu aprendo aqui: os poços de Abraão estavam entulhados. Veja bem, quando ele vai para lá e que ele está saindo para ir para Gerar, eles entulham o que tinha de lembrança ali. Sabe o que eu aprendo com isso? O inimigo não deseja que você tome posse daquilo que é seu por herança. O nome daquele poço se chamava Abraão. O poço levava o nome de Abraão. Mas o diabo vai tentar fazer o quê? De tudo para você não tomar posse daquilo que é herança teu. O diabo vai se levantar para você não tomar posse daquilo que é herança. Perceba, eles entulharam e disseram: sai daqui. Porque o diabo, meu irmão, não quer que você seja abençoado. O diabo quer que você fique no caminho da ignorância e da desobediência.
O diabo não quer que você confie, o diabo quer que você desista, o diabo quer que você esmoreça, o diabo não quer que você tenha fé, o diabo quer colocar você, meu irmão, para baixo, quer colocar em você problemas, quer que você veja problemas, quer que você fique fraco na fé. Os poços de Abraão estavam entulhados, aquele que era por direito cavado por Abraão. Porém, meu irmão, aprenda uma coisa, aquilo que eu também não cavei, apesar de ser do meu pai, porque era do pai de Isaac, aprenda uma coisa, Deus no controle. Nem tudo, meu irmão, que às vezes a gente acha que deveria ser para nós, e quando alguma coisa vai, não pense você, meu irmão, que Deus não está no controle. Eu aprendo sempre olhando para a Bíblia, que Deus é o Deus que permite determinadas situações acontecerem. E uma das lições que eu gosto nesse campo de permissividade de Deus é quando Deus permite que Jefté seja expulso da sua casa, sendo ele herdeiro e primogênito de Gileade, e a madrasta e os filhos que a posteriori, que conhece o pai de Jefté, depois vão se achar no direito de colocá-lo para fora, para tomar posse daquilo que não era deles. Aprenda uma coisa, meu irmão, Deus no controle. Aprenda uma coisa, meu irmão, eles podem achar que estão entulhando os poços em que você diria no seu coração, mas é meu por herança. Sim, é seu por herança, mas a herança que Deus tem para você é para você. De repente aquilo que passou, aquilo que de repente você achou que era para ser seu, não era para ser seu. Sabe por quê? Deus tem coisa melhor, Deus tem coisa maior. Sabe o que aconteceu com Jefté? Ele não ficou com uma casinha de uma posse e de uma herança da sua família, não, ele ficou com toda a terra, ele passou a ser juiz da terra. Quer coisa melhor do que isso? Voltou honrado, voltou pela porta da frente, ainda tinha a faca e o queijo na mão para depor e colocar para fora todos aqueles que haviam lhe colocado para fora de maneira injusta, mas não fez, porque a bênção de Deus enriquece, a bênção de Deus acrescenta, a bênção de Deus é maior, e a bênção de Deus não nos deixa ver essa coisa tão pequena, tão infâmia, que às vezes o diabo quer colocar na tua visão e no teu coração, para que quando as coisas aconteçam, você venha ter um tipo de comportamento. Esteja preparado, para que quando Deus te abençoar, você não seja pequeno, e você não tente usar aquilo que Deus fez para você, para diminuir ninguém, independente se alguém tentou fazer isso com você, independente se alguém tentou, meu irmão, te diminuir ou te menosprezar. A bênção de Deus vem de Deus, é ela que enriquece a tua vida, é ela que faz você prosperar, é ela que faz as pessoas olharem para você e ver que Deus está na tua vida. Então, meu irmão, confia na bênção de Deus, não confia naquilo que o homem pode te fazer. Por isso Isaac estava confiado em Deus. Olha, entulharam aqui esse poço aqui que era do meu pai, tudo bem, vocês querem que eu vá para Gerar? Eu vou. Aliás, vou para o vale de Gerar? Eu vou. E ele foi. E aí começa a história dos poços. Versículo 19 e versículo 20 vai nos dizer assim: estas são as gerações... calma aí, pulou. Agora sim. 19 e 20 do capítulo 26. E cavaram, pois, os servos de Isaac, lá no vale de Gerar. E naquele vale acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Olha o que o texto vai falar: essa água é nossa. Olha, ele sai daquela região, porque Abimeleque não comportava mais a prosperidade de Isaac. Ele vai para uma região do Vale de Gerar. Ali também há pastores em que o que eles fazem não prosperam. Perceba, o problema é onde a bênção de Deus está e com quem está. Porque Abraão estava lá onde Abimeleque estava, aliás, Isaac estava lá onde Abimeleque estava e prosperou. Ele chega no vale
E ninguém está vendo nada acontecer. Mas quando ele começa a cavar, meu irmão, a coisa começa a fluir. E o nome desse poço que ele vai chamar, Ezeque, poço da contenda. Sabe por que poço da contenda? Porque o texto vai dizer assim: esta água é nossa. É muito fácil, meu irmão, falar esta água é nossa. Sabe por quê? Ninguém quer ter o trabalho de cavar. Mas quando está pronto, meu irmão, todo mundo quer. Ninguém, meu irmão, quer pagar o preço. Mas quando a bênção está perto, ou quando a bênção aparece, todo mundo quer aparecer. Ninguém tinha cavado naquela região, mas Isaac chegou para cavar, já apareceram donos. Entenda uma coisa, meu irmão: quando você está debaixo da bênção de Deus, o diabo vai tentar, mas ele não vai roubar a tua bênção. Sabe por quê? Porque quando ele contendeu e aqueles homens disseram: essa água é nossa, Isaac olhou e falou: bem, a bênção de Deus está sobre a minha vida. Não vai ser por isso que eu vou me deixar levar pela contenda daqueles homens. Escute uma coisa, meu irmão: a bênção de Deus não está para você contender. O diabo, ele quer atrapalhar a tua vida. Porque se Isaac vai para contender, se Isaac vai na contenda daqueles homens, quem tinha a perder? Isaac. Porque aonde que Isaac ia, aonde Isaac ia, a bênção ia com ele. Então, para que eu vou ficar contendendo com pessoas que a bênção de Deus não está, e elas só querem chegar e participar quando as coisas acontecem? Mas vai chegar uma hora que isso vai acabar, meu irmão. Escuta o que eu estou te dizendo. Vai chegar uma hora que essas pessoas que querem ficar debaixo da tua sombra, que não querem fazer nada, que não querem ter compromisso, vai chegar uma hora que Deus vai cortar a boboreira. Aquela que nasceu sobre Jonas, que ele não teve trabalho, que ele não fez nada, mas ele achou o direito de ficar debaixo daquela boboreira e achou que Deus não poderia cortar. Mas Deus corta, porque a bênção de Deus é para a tua vida. A bênção de Deus não é para o estranho. A bênção de Deus é para você. Então, meu irmão, aquele poço chamou-se Ezeque. É meu! Todo mundo quer, mas ninguém quer ter o trabalho. É meu! Mas ninguém trabalha por aquilo ali. Meu irmão, pode ter certeza. As pessoas estão dizendo que é dela, deixa na mão de Deus. Porque o que Deus tem é tão superior que isso vai rebaixar essa visão que essa pessoa tem, e ela vai perceber o quanto a bênção de Deus está sobre a tua vida. Aleluia. Versículo 21, me acompanha lá. O outro poço. E então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Meu irmão, Isaac de novo com a sua equipe cavando. Mas, meu irmão, o diabo é insistente. Cavou outro poço e chamou o seu nome de Sitna, ou Sitina, que quer dizer poço da inimizade. Meu irmão, nós falamos o primeiro da contenda, aquelas pessoas que querem contender com você. E o outro poço é da inimizade. Por quê? Porque, meu irmão, para onde você se move, para onde você vai, a bênção incomoda tanto, as pessoas ficam olhando para você e, meu irmão, elas não suportam. E os pastores de novo entraram ali e entraram com uma inimizade de resistência àquilo que eles estavam fazendo. E mais uma vez, por isso que eu disse lá no início, Isaac tinha uma característica de poucos: era um homem pacífico no caráter. Ele não contendeu, ele não brigou, ele não partiu para aquilo que se espera e para aquilo que muitos fazem. Infelizmente, tem muitas pessoas que na hora do aperto, na hora da dificuldade, elas não raciocinam, elas agem pela maneira mais natural que o homem tem, os instintos mais primitivos que os homens têm, que é agir segundo aquilo que ela acha que é correto, aquilo que ela se move para agir de maneira emocional, e às vezes as coisas dão errado. Mas Deus permitiu, mais uma vez Deus permitiu, sabe por quê? Deus está no controle da vida de Isaac. A prosperidade não vem do homem, a bênção não vem do homem, vem de Deus. E aí,
Me acompanha no versículo 22. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiava. Chega uma hora, meu irmão, que não dá. Chega uma hora que o diabo não pode. Sabe por quê? Porque Deus delimita. Aqui acabou. Aqui não pode mais. O texto vai dizer assim, versículo 22, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu lugar Reobote e disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos na terra. Agora nos alargou o Senhor e crescemos na terra. Sabe o que isso quer dizer? Aquele poço simbolizava tudo aquilo que eles estavam fazendo. Agora não havia como mais deter aquilo que Deus estava fazendo sobre a vida de Isaac. Sabe por quê? Porque Deus, numa terra estranha de peregrinações, alargou as tendas, alargou a possessão, alargou a bênção sobre a vida de Isaac. Sabe por quê? Ele estava debaixo da bênção. Meu irmão, não saia debaixo da bênção, seja obediente, esteja debaixo da palavra, não seja contencioso, seja pacífico, seja resiliente, aguarde em Deus, não se precipite, não abra a tua boca de maneira precipitada, confia na palavra, confia em Deus, porque é Deus que faz acontecer, não é ninguém, é Deus que faz a coisa acontecer. E aí o texto vai nos dizer assim na continuidade, isso aqui é tremendo essa passagem, versículo 23, depois subiu dali a Berseba, preste atenção nisso, apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua semente. A gente começou o texto de Deus dizendo isso para Isaac, e agora nós estamos terminando o texto e Deus reafirmando a Isaac o que ele iria fazer. A tua semente por amor de Abraão e o servo. E então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor em Berseba, preste atenção, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Oh, meu irmão, aleluia. Estou sentindo a presença de Deus aqui de um modo especial, meu irmão. Esse último poço foi cavado em Berseba. Sabe que poço é esse? É o poço da adoração, meu irmão. Naquele poço não houve contenda, houve adoração. Naquele poço não havia mais ninguém para contestar, sabe por quê? Porque a bênção de Deus estava ali, e aonde a bênção de Deus está, meu irmão, você adora, você agradece, você é grato, e ali um poço foi cavado, ali um poço foi feito, uma tenda foi estendida, um altar foi levantado de adoração, para reconhecer que Deus havia feito tudo aquilo. O poço de Abraão que havia sido entulhado, o poço em Sitínia, o poço em Ezeque, mas quando o Reobote e o poço de Reobote foi cavado, não puderam mais, sabe por quê? Ali era uma prova cabal de que a bênção do Senhor havia largado tudo, de que a bênção do Senhor havia acrescentado, e agora faltava o poço, meu irmão, principal, o poço que seria lembrado em Berseba. Berseba na Bíblia tem muitos significados, porque Deus, meu irmão, sempre operou em Berseba. Berseba aqui fala, meu irmão, de um poço que eles cavaram profundo, de um poço que ninguém podia resistir. Ninguém pode resistir à tua adoração. O poço de Berseba fala de uma adoração que o diabo não pode resistir, que as dificuldades não podem mais se sustentar diante da tua adoração, porque nós temos ali um altar, nós temos ali uma tenda, e nós temos adoração. Altar, tenda e adoração é a base do que eu e você devemos fazer para Deus. A tenda fala da onde você está, fala da onde você serve a Deus. O altar fala do teu coração, meu irmão, que está pronto. E o poço, meu irmão, é onde você tem cavado, e você tem cavado, e você tem buscado, e Deus tem ouvido, e Deus tem te honrado. Então esse poço, meu irmão, fica como uma lembrança, o poço de Berseba, mais importante do que os outros poços, porque naquele poço há adoração, naquele poço
poço há altar, naquele poço há tenda, naquele poço, meu irmão, Deus se manifesta de uma maneira que ninguém mais pode contender. Ali é Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Ali é Deus, meu irmão, se manifestando a Isaac, dizendo: é teu, é tua terra, o poço ninguém toca mais, e esse daqui onde eu habito, onde a minha presença visita vocês aqui. Oh, meu irmão, Deus sempre estabelece um local, uma coluna, uma pedra, algo que seja memorial, para que o povo saiba que Deus está ali. O memorial foi posto em Berseba. De todos os poços cavados, Berseba é o poço do memorial com Deus. Aleluia. Oh, meu irmão, feche teus olhos nesse momento. Eu quero orar por você. Eu quero orar, meu irmão, porque a bênção de Deus, ela está sobre você. A bênção que Deus liberou sobre Abraão, deixa eu dizer uma coisa para você, é a bênção que Ele liberou sobre Isaac, e é a bênção que Ele liberou sobre as nossas vidas, porque nós somos herdeiros pela fé das bênçãos que foram impetradas sobre aqueles que creem em Deus, aqueles que têm fé, e sobre a posteridade de Abraão. A posteridade fala de uma bênção que não tem limite, não tem fim, não tem época. É uma bênção que se posterga, é uma bênção que ela vai de geração em geração, porque ela foi feita por Deus pela fé, numa época que não existia lei, numa época onde o homem adorava e onde Deus respondia. Então eu te convido nesse momento, meu irmão, a você curvar os teus olhos, a tua cabeça, fechar os teus olhos, a você falar com Deus agora, porque o Deus, meu irmão, que está aqui nessa noite, é o que pega aquele homem que estava no momento de crise, no momento de fome na terra. Ele só diz para Isaac: desce para gerar. Meu irmão, desce para aquilo que Deus está mandando você fazer, desce e vai para a vontade de Deus, desce e cumpre aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, porque Deus vai te abençoar, Deus vai acrescentar a bênção dele na sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus, eis aí os teus filhos. Nós te louvamos, ó Pai, porque a bênção de Abraão, ela não é uma bênção que está limitada, ó Pai, ao tempo e ao espaço, porque ela é oriunda de uma promessa de que todos aqueles que abençoarem serão abençoados, e ela está debaixo do crivo da tua palavra, Senhor. Tu dissestes, ó Pai, que Abraão, ele foi lembrado na Bíblia como um homem que creu naquilo que era impossível, naquilo que era improvável. Ele acreditou que o menino iria e que o menino voltaria, porque é uma fé de um homem que andou contigo, e há uma promessa que se posterga a todos aqueles que creem da mesma maneira, daqueles que creem. Até aquele homem fora lembrado no Novo Testamento, quando disseram: nem mesmo em Israel achei fé como essa. Sabe por quê? Porque todos aqueles que acreditam em Deus podem experimentar a fé que faz o sobrenatural acontecer, a fé que materializa a bênção de Deus sobre a tua vida. Por isso, meu irmão, receba nessa noite a bênção de Deus sobre a tua vida, a bênção de Abraão, meu irmão, as promessas de Abraão, pela fé, meu irmão. Sabe por quê? Porque pela fé em Jesus é que nós tomamos posse, é em Jesus, porque tudo se confirma pela fé. A fé é o firme fundamento do que eu não vejo, mas daquilo que eu acredito. É o firme fundamento das coisas que não vêm, mas das coisas que eu tenho certeza que elas vão acontecer. Isso é fé. Então, meu irmão, toma posse. Toma posse das bênçãos de Deus nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando já ao fim do nosso culto. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que até agora ficaram conosco aqui assistindo. Que você possa receber essa palavra na tábua do seu coração. Que você possa ter um decorrer de semana abençoado. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Estamos encerrados, Deus abençoe a todos. Agradeço também aqui a Socorro que esteve aqui, também nos auxiliando, nos ajudando. Deus a abençoe e abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.